Olá, meus amados e queridos irmãos, tudo na santa paz de Deus? Estamos aqui mais uma vez, para nós estar estudando o Salmo 35. Já pega a sua Bíblia aí em casa, vamos acompanhar comigo e o Dudu, o Salmo 35. Pessoal, ontem o Eduardo ficou numa dúvida no Salmo 34. Vai lá, Eduardo, no Salmo 34, na parte dos leões. Até que os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Ontem o Eduardo ficou com dúvida nessa parte. Aí eu dei duas sugestões para ele, que eu tava entendendo. Eu falei que poderia ser como os leões, por mais que eles sejam fortes, pode ser que alguma vez eles vai sair para caçar e vai voltar para casa sem o alimento, E os leões são animal, não tem como exclamar a Deus. Eu tinha dado essa sugestão para ele. Falei, nós não, Eduardo. Nós, como ser humano, quando nós temos alguma necessidade de alguma coisa, precisa de alguma coisa, de alguma ajuda de Deus, o que nós temos que fazer? Clamar e buscar a Deus, que se Deus vê que realmente nós estamos necessitados daquela coisa que nós estamos pedindo para Deus, Deus vem nos abençoar nós. Mas se realmente nós estiver necessitado, se nós estiver realmente precisando, aí Deus vem abençoar nós. Por isso que nós devemos buscar Deus, Clamar ao Senhor. Ele falou que não, que Davi não quis falar nessa parte, que era outra coisa que Davi quis passar no Salmo para nós estar aprendendo. Aí eu falei para ele assim, Eduardo, seu pai, o que seu pai mais gosta de fazer é pescar, Aí seu pai vai para pescar. Toda vez que seu pai vai pescar, ele volta para casa com peixe? O que você falou, Eduardo? Que não. Que não é todas as vezes que o pai dele vai pescar, o pai dele volta para casa com peixe. Aí eu quis que ele entendesse assim, vamos supor, o pai dele é pescador e nós só depende da pescada dele para sobreviver. Nós temos que pôr nossa dependência, será que no pai dele ou em Deus? Em Deus. Em Deus, Então nós, como seres humanos, tem que pôr nossa dependência total em Deus. Não é porque seu pai, vamos supor, a profissão dele fosse pescador, não é que a profissão do meu marido é pescador, não, gente. Ele trabalha em outra área, que o Robin, que eu posso falar, Eduardo? Robin dele, o que ele gosta de fazer quando ele está de folga, de férias, ele gosta de pescar. Aí eu peguei e falei pra ele, quando seu pai vai pescar, toda vez que ele vem pra casa, ele vem com peixe? Não, porque não é toda vez que pega. Então vamos supor que meu marido fosse pescador. Eu ia ter que pôr minha segurança na pescada dele? Eu ia ter que falar, não, nós depende dele pescar para nós sobreviver. Não, nós temos que pôr nossa segurança em Deus. Eu tava entendendo dessa forma, só que o Eduardo ele não entendeu, Dudu? Uhum. O que aconteceu lá? Achei que só tinha negócio da câmera. Só que aí eu peguei e fui buscar, falei, eu vou buscar para me saber realmente o que essa parte está querendo dizer, para me estar passando pro Eduardo e estar passando pro pessoal de casa, que também vai com o pessoal de casa, ficou com dúvida nessa parte, E não entendeu ontem a explicação que eu quis passar para vocês. Só que eu vou ler aqui rapidinho, para ver se vocês entendem. Pro Eduardo tá orando o Salmo 35, porque o Salmo 35 hoje é um pouquinho grande, então para não ficar muito grande o vídeo, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês entenderem o que Davi quis dizer nessa parte aqui que o Eduardo vai ler de novo para vocês. Lê de novo aí, Eduardo. Até que os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Então, se nós procurar a ajuda do Senhor, não vai faltar nada. Os leãozinhos, quando sair para procurar, passam fome, Então aqui, menção aos leões no Salmo 34, versículo 10. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, nada tem falta. É uma metáfora poderosa usada por Davi para constatar a autossuficiência humana como provisão divina. No contexto do Salmo 34, Davi escreveu este salmo após um momento de extremo perigo e fraqueza, quando fingiu-se de louco para escapar do rei Arquis, chamado de Abimeleque, no título em Gate. Está em 1 Samuel, no capítulo 21. Ele estava com medo, sozinho e em terra inimiga. Nessa situação, ele aprendeu que sua própria força não bastava, mas Deus o livrou.
Aí o significado dos leões, no versículo 10. Os leões representam os fortes, os poderosos, os soberbos, ou aqueles que confiam na sua própria capacidade de conseguir o que precisa da força física, poder financeiro ou político. Então eu acho que eu tava no caminho mais ou menos que certo, né, Eduardo? Porque eu ia pôr sua confiança no seu pai se ele fosse pescador mesmo? Não. Era isso que eu tava querendo dizer, que tipo, Davi usou como metáfora, não na forma literal. Então assim, então uma parte você tava certa e a outra outra eu também tava mais no caminho meio andado. Não tava, já tava indo pro caminho certo, né, gente? Então a gente tem que pensar assim, e quando tiver dúvida, busca, até você tirar aquela dúvida da sua cabeça, pra você tá aprendendo. Então, o que tá dizendo que os leões, quando o Davi falou sobre os leões, são aquelas pessoas que é poderosa, né, que tem dinheiro, que acha que não precisa de Deus pra nada. São as pessoas soberbas, né, que acham que com a sua própria força física e financeira ou política não precisa de Deus. Eu sou capaz e eu me viro sozinho. Então, a parte dos leões põe como ser humano, como leão, aqueles que se acham forte, poderoso, inabalável, que acham que não vai ser derrotado e nem vai precisar de Deus pra nada. É isso que eles estão explicando aqui, né? Passar fome. Davi argumenta que até os animais mais fortes e astutos podem enfrentar escassez e passar necessidade, ilustrando que a força humana é limitada. Viu que eu tava no caminho? Então eu tava no caminho, né? Porque sempre que o leão sai pra caçada, por mais que ele seja um animal muito forte, é o rei da selva, né? Que nós aqui na Terra tem costume de falar, né? É o rei da selva. Por mais que ele seja o rei da selva, seja o mais forte, nem sempre que ele sai pra caçar, ele vai encontrar um alimento pra ele. Então aqui fala, né? Davi argumenta que até os animais mais fortes e astutos, os leões, podem enfrentar escassez e passar necessidade, ilustrando que a força humana é limitada, né? Que nossa força é limitada, que nós podemos recorrer a Deus. A promessa. Em contraste, Davi afirma que quem busca ao Senhor não terá falta de bem algum. Isso é verdade. Lição ancestral. A explicação principal é que a segurança não vem da força própria, mas da confiança em Deus. Então, vamos pôr nossa confiança em Deus. Por mais que você aí na sua casinha aí, ó, tá bem de situação, acha que a sua vida tá maravilhosa, que Deus continue te abençoando assim, que continua maravilhosa, mas busca mais ainda em Deus. Não deixa Deus de lado nunca, jamais podemos deixar Deus de lado. Provisão de essenciais. Não ter falta não significa ter todos os luxos, viu? Não significa que não ter falta, né? Não ter falta não significa ter todos os luxos, mas sim que Deus suprirá todas as necessidades essenciais: comida, refúgio, força, paz para aqueles que o temem. Confiança e fraqueza. Confiança na fraqueza, gente, perdão, é confiança na fraqueza. Quando nós sentimos, como Davi, fracos e cercados na caverna, o foco deve ser buscar a Deus e não confiar na própria força, que pode falhar como dois leões. Então nós não podemos confiar na nossa própria força, porque se nós confiar na nossa própria força, nós pode vir falhar como se fosse dois leões juntos, né, Eduardo? Quis dizer aqui. Então assim, gente, para tirar a dúvida do Eduardo, e tirar a dúvida de alguém aí de casa, né, que viu o nosso vídeo ontem, nós tentando entender sobre essa parte, tá aí já a explicação para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Então temos que pôr nossa confiança em Deus, buscar sempre em Deus e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Por mais que nós possa pensar que nós não precisamos de Deus, mas nós sempre precisamos de Deus. Estando feliz, nós precisamos de Deus. Estando triste, nós precisamos de Deus. Se você estiver sorrindo, você precisa de Deus. Se você estiver chorando, você precisa de Deus. Então, é todo tempo você precisa de Deus. Jamais esqueça Deus. Não deixa Deus de lado. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida como prioridade. Prioridade, tá, pessoal? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Eu não vou pôr uma mensagem hoje, vou deixar essa no lugar para explicar de ontem. E vou passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo vai estar orando agora o Salmo 35.
E espero que nós entenda, né? Então, bora lá, Eduardo. Bora lá. A paz de Deus a todos, como vocês estão, né? Hoje vamos ler aí o Salmo 35, mais uma oração de Davi pedindo ajuda a Deus em um momento de aflição da vida dele. Então já pega sua Bíblia aí pra gente estar lendo e tentar entender. Vamos lá. O título diz assim: Oração pedindo ajuda a Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dai-me certeza de que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento, quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livra os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e é por isso que estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim me zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombam de mim e me olharam feio com ódio. O Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público e te louvarei em meio à multidão. Não deixe que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo, felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos, pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez, mas tu, Senhor Deus, tens visto isso. Então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Junta-te-me, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo, por isso declaro que estou inocente. O meu Deus, não deixes que meus inimigos se alegrem a minhas custas. Não deixes que eles digam: nós acabamos com ele, era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com o teu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e louvarei o dia inteiro. Amém. Amém. Então, pessoal, esse aqui é mais um salmo, né, de Davi pedindo ajuda a Deus em um momento de aflição. E agora vamos aqui pegar umas partes importantes, tentar entender e passar uma mensagem para vocês aqui. Uma parte que me chamou a atenção aqui é uma aqui, deixa eu achar para vocês. Aqui, ó. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. Então, pessoal, aqui para vocês verem, né? Davi disse que até essas pessoas más, né? Quando as pessoas más estavam em situação difícil, ele se vestia com roupas de luto, ele ficava com luto, né? Ficava de cabeça baixa ali, ele triste por essas pessoas, né? Porque aquelas pessoas estavam em um momento de aflição, estavam passando por um momento difícil, e ele tomava aquilo para ele, né? Ficava ali triste, tendo luto junto com eles.
Mas quando Davi estava em momentos de aflição, estava ali para baixo, estava aflito, né? Essas pessoas acabavam zombando dele, ou ferindo, ou atacando, não tendo a mesma empatia que ele teve por elas. Então é assim, a gente, hoje em dia, às vezes a gente faz alguma coisa boa pra uma pessoa, faz alguma ação boa, aí pode passar um tempo, você pode estar ali necessitando de uma coisa, essa pessoa, em vez de te ajudar, ela vai acabar zombando de você, né? Mas é assim, né? Deus, ele quer ver a nossa parte boa e não quer que a gente devolva na mesma moeda. Se alguma pessoa, algum parente seu, algum amigo, algum próximo fez alguma maldade pra você, Deus não vai querer que você pague com a mesma moeda. Ele vai querer que você apenas vá de joelhos, né? Pedindo ajuda pra ele nessa questão. Apenas que você fique no seu canto, não devolva na mesma moeda. Porque Deus viu que você teve uma ação boa com aquela pessoa, com o seu próximo, né? Quer dar alguma coisa? Outra parte aqui que eu tinha lido, que eu achei interessante, deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui ó, esse aqui tem azul aqui. Então eu te agradecerei em público e te louvarei em meio à multidão. Então aqui é uma parte que Davi dizia que não tinha vergonha de agradecer a Deus em meio ao público, em meio à multidão. Não tinha vergonha de demonstrar que ele era servo de um Deus, o Deus verdadeiro, né? Que ele era temente, ele era obediente a Deus. E a gente é assim, né, nos dias de hoje. Às vezes a gente até acredita em Deus, mas a gente tem vergonha, né, de falar, de demonstrar que acredita nele, que é fiel a ele. Não, se eu falar que eu sou crente a Deus, sou fiel a Deus, eles podem não gostar de mim, não querer mais conversar comigo, não querer estar mais perto de mim, mas isso não importa. A gente tem que achar importar com o que Deus vai achar da gente. O que o próximo importa da gente, do que a gente faz, do que a gente fala, a gente não deve ligar. Porque a gente está fazendo uma coisa que agrada a Deus, que é estar servindo Ele, seguindo seus caminhos. Então não vamos se importar se a pessoa não gosta daquilo, né? Tem outra parte aqui também que eu tinha lido. Deixa eu ver se está na outra página. Peraí, pessoal. Hoje eu vou deixar ele explicar mais, pessoal. Pra ver se ele entende mais direitinho, né? Porque tem que ser assim, você lê, relê, procura, aí você acaba entendendo que aquela palavra, aquela mensagem tá falando com você, né? Aqui, ó. Eles me acusam e gritam, nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tem visto isso. Então aqui pode ser os inimigos de Davi atacando ele com mentiras, né? Dizendo que pode ter visto Davi fazendo algo que ele realmente não fez. Mas pode ter visto algo que realmente ele fez, mas mesmo assim ele vai de joelhos a Deus e pede perdão por aquilo que ele pode ter feito de verdade. Mas se for o caso dele não ter feito e sim o que está atacando ele está com mentiras, Deus vai saber se é verdade ou não, porque Deus está ali e está olhando tudo. Então vai saber se Davi fez ou não. Isso é com a gente. Às vezes pode sair um boato, alguma fofoca aí que alguém está falando de você, mas se você sabe, tem um coração puro e verdadeiro, sabe que aquilo não é verdade, e você também acredita que Deus saiba que não é verdade, é mais motivo para você não ligar. São pessoas tentando te atacar, fazer você ficar triste, cabisbaixo, andar de cabeça baixa, né? Mas se você for firme em Deus, você sabe que aquilo não vai te alcançar, não vai te derrubar, te deixar triste, balançado, né? Porque Deus sabe do seu coração, sabe o que você tem feito no seu dia a dia, tem olhado por você todo santo dia, a cada minuto. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Então aqui fala, né, do amor de Deus pelos seus filhos, né, a gente. Fala que o amor dele chega até o céu e chega até a terra também, né, que aqui tá cheio do amor de Deus, né, entre a gente. O que falta é a gente buscar o amor dele, né? Não basta ter o amor dele aqui, a gente não buscar. Porque a gente pode pensar assim, nossa, aqui está cheio do amor de Deus, mas eu não sinto isso, eu não vejo por aí. Você também tem que buscar, tem que ir ao encontro de Deus para sentir esse amor dele. E a tua fidelidade vai até as nuvens. Fidelidade seria aquela, como é que pode dizer? Aquela confiança, né? Aquela intimidade que você tem com Deus, né? Fidelidade, o carinho que eu tenho com ele e que ele tem por mim, né? A confiança. E isso, Deus tem muita confiança na gente e a gente também deve ter confiança nele. Tu és fonte da vida e por causa da tua luz nós... esse aqui é de outro... Nossa, eu acabei de ler, foi de outro salmo aqui, pessoal. Mas serve também como do salmo que a gente leu, é uma mensagem também.
Mas eu acabei lendo do Salmo 36. Mas do Salmo 35 é isso, pessoal. As partes mais assim, que eu achei mais interessante de passar a mensagem pra vocês foram essas que eu li. Você quer ler alguma parte aqui? Não, você explicou, já falou tudo, né, gente? Temos que pôr nossa confiança em Deus. Por mais que Davi, a parte que eu achei interessante, que Davi, ele sempre fazia o bem pro próximo. Aquela parte lá que eu li eu achei bem interessante, que ele ficava de luto pelos próximos. Então ele ficava de luto. Ficava triste pelo próximo. Ficava triste porque estava acontecendo algo com alguma pessoa assim que ele conhecia, que estava próximo dele. Ele fazia o bem pro próximo sem esperar nada em troca. Só que quando ele estava triste, pra baixo, abalado, abatido, né? Aí em vez de ir lá, o seu amigo ia lá e ajudar, né? Levar uma palavra amiga, dar ânimo pra ele, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Aí não. O que os amigos de Davi faziam? Os amigos não, né? Aquelas pessoas que ele sempre teve piedade por elas, né? Posso falar a palavra piedade por elas, né? Ele tinha piedade por aquelas pessoas. E quando ele estava quase nas mesmas situações que aquelas pessoas estavam, em vez das pessoas orar por ele, clamar, né, para Deus ir ao encontro dele, ou então ir lá, abraçar, levar uma palavra amiga, não. As pessoas faziam o contrário. Ficava rindo, ficava zombando. Isso é o quê? Isso é inveja, né, gente? Ninguém quer ver a outra pessoa feliz. Um ponto aqui é que ele fala que até os desconhecidos, que nem era próximo dele, acabavam agredindo ele, né, na forma que ele fala, e zombando dele. Até pessoas que nem conheciam da história de Davi, o que ele estava passando, e ir lá, em vez de ajudar, não, só zombava. Então, assim, quando a gente ajudar alguém, vamos supor, você ir na sua casa, ajudou uma pessoa, mas aí na sua vez, na hora que você que precisa de ajuda, se aquela pessoa não te ajudou, tá rindo, né, da sua situação, só ora pra ela. Ora, entrega ela nas mãos de Deus, né? Porque é Deus que vai tratar com ela. Então, assim, gente, tem muitas pessoas hoje em dia nessa terra que não quer ver o bem do próximo, né? Se já existia naquela época, lógico que hoje em dia tem, né? Porque naquela época lá, as pessoas que Davi tinha admiração, as pessoas que Davi tinha piedade e misericórdia delas, acabaram se virando contra ele, né? Quando ele estava sofrendo, quando ele mais precisava de uma ajuda, elas se viraram contra ele, ficava rindo, zombando. Então, se você passa por essa mesma situação que Davi, faz igual Davi, clama a Deus, entregue nas mãos de Deus, porque só Deus que pode fazer justiça na nossa vida, só Deus que pode ir lá e fazer algo para que essa situação muda, para que essa situação vira, né? Mas nunca deseja o mal pro seu próximo. A gente não podemos desejar o mal pro nosso próximo. E eu acredito que ali Davi nunca desejou o mal pro próximo dele. Sim, ele cometeu vários erros, fez algo que desagradou a Deus. Mas Davi, ele tinha um coração sincero. Por isso que fala que Davi era segundo o coração de Deus, um homem segundo ao coração de Deus. Por que será que Davi era um homem segundo ao coração de Deus? Por quê? Porque ele era íntimo, né, de Deus. Porque quando ele buscava a Deus, ele buscava mesmo. Ele nunca, por mais que ele fez algo que desagradou a Deus, ele nunca se afastou da presença de Deus. Não foi igual o rei Saul. O rei Saul, ele foi ungido por Samuel, né? Porque Deus pediu para ele ungir o rei Saul, para o rei Saul virar rei. Aí o Samuel foi lá, ungiu ele, declarou que ele ia ser rei. E o rei Saul virou rei. Só que em um certo momento da vida do rei Saul, o que aconteceu? Ele foi matar um povo lá, os né? Amalequitas. Os Amalequitas, ele foi lá, né? Porque os Amalequitas, né, Eduardo? Eles praticavam feitiçaria, era canibal. Eles eram canibais, eles faziam muito maldade. Aí Deus falou pro rei Saul ia lá e destruir aquele povo. O que o rei Saul fez? Foi lá e pegou peças, pegou, como é que eu posso falar, Eduardo? Utensílios, pegou joia, pegou um feiticeiro. Era o rei deles ainda. E levou pro seu palácio, né, lá onde ele estava.
E isso desagradou muito a Deus, isso entristeceu o coração de Deus. Então quer dizer que nessa parte o que rei Saul fez? Ele se afastou da presença de Deus. Como ele fez algo que desagradou a Deus, que não era permissão de Deus ele fazer aquilo, e mesmo assim quando Samuel foi falar com ele, em vez dele se arrepender, falar para tirar aquelas coisas de lá, não. Ele não queria saber, ele levantou um monumento, em nome dele, não em nome de Deus. Ele levantou um monumento. Glorificando ele, exaltando ele, não exaltando Deus. Então ele pôs ele em primeiro lugar. Ele pôs um monumento ali, falando rei Saul, escreveu um tanto de coisas, mas exaltando ele, não exaltando Deus. Então quando você levanta um monumento, te exaltando e tirando Deus de fora, ixi, aí você já perdeu sua coisa. Você pode estressar, porque aí você já perdeu o seu ponto que você tinha com Deus. Porque foi o que aconteceu com o rei Saul. Samuel foi lá, falou pra ele que estava errado, que ele ia perder a unção dele, né? Ele ia perder a unção dele, porque Samuel tinha ungido ele. Samuel vai lá e fala, né? Que Deus falou que ele não ia ser mais rei, que estava tirando, né? O ungido de cima dele. E Samuel foi e tira o ungido. E foi quando Samuel procura o outro com coração puro, coração inocente. E encontrou Davi. Foi até a casa de Jessé. E entre os irmãos, né? Acho que era 7 irmãos com Davi. E Jessé viu que realmente o único que tinha um coração puro era Davi. Então Davi, por mais que Davi errou, Davi assassinou, Davi adulterou, por mais que ele fez isso, gente, ele não se afastou da presença de Deus. Ele não serviu outros ídolos, porque a esposa de Saul fez isso. Foi lá, serviu outros deuses, né? Ela serviu outros deuses, fez lá a prática da feitiçaria. Então isso desagradou muito a Deus. E Davi não praticou isso. Davi, ele pode ter cometido erros, só que Davi, ele não praticou isso. Por isso que Davi era um homem segundo ao coração de Deus. Porque por mais que ele errava, ele nunca se afastava da presença de Deus. Ele sempre estava ali buscando, sinceramente, estava sinceramente arrependido. Então é esses pontos que nós temos que pegar de Davi. Quando a gente se arrepender do pecado, se arrepender verdadeiramente. Não tornar a repetir aquele pecado, aquele erro, né? Aquela prática, né? Maldita que a gente faz na nossa vida, que a gente pratica no nosso dia a dia, porque é uma prática maldita. Então, assim, essas práticas malditas que não agradam a Deus, nós temos que limpar da nossa vida. E como que nós faz isso? É sempre buscando a Deus, clamando ao Senhor para que Ele venha ao nosso encontro, nos ajude a vencer essas batalhas espirituais, essas práticas ruins que a gente pratica, e Ele vai dar força para nós e vai nos libertar. Igual Ele deu força para Davi. Ai, gente, mas que prática maldita é essa que nós faz? Você tá doida? Não! Falar do seu próximo é uma prática maldita, porque Deus não agrada disso. Deus não agrada que a gente fique falando do próximo. Por isso que eu falei pra vocês que quando eu comento algo de uma pessoa com alguém que eu conheço, Deus já me visita na mesma hora. Eu sinto um trem tão ruim aqui no meu coração. É Deus me visitando, falando, pra que você tá comentando daquela pessoa? Pra que você tá falando dela? Eu que vou condenar, eu que vou fazer alguma coisa. Você não tem o direito de estar falando dela. Você se acha mais melhor que ela, que você tá falando dela? Então isso é prática maldita. Pra mim são prática maldita. A gente temos que tomar cuidado com o que a gente fala do nosso próximo. Nós somos seres humanos, nós estamos prestes a errar, mas nós também estamos prestes a acertar. Então vamos acertar buscando a presença de Deus para nossa vida? Então isso é prática maldita, fofocar, falar mal, ficar de zombação do seu próximo, ficar desejando mal pro seu próximo, sentir inveja do seu próximo é prática maldita, porque isso é um sentimento que está dentro de você. Então aí é que nós temos que buscar a Deus, para Deus limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, para que quando nós estiver em comunhão com outras pessoas,
nós não abrir a boca para falar mal de outros. Que nós abra a nossa boca para falar bênçãos, para falar coisas maravilhosas. Isso sim é do agrado de Deus. Então nós vamos aprendendo a cada dia que passa com os salmos que Davi deixou e os salmos que outros, né, também deixaram, porque são 150 salmos, mas os 150 salmos não é só de Davi. Davi deixou 73 salmos. Outros restantes dos salmos são de outros servos, né, de Deus, outros escolhidos de Deus. Mas isso aí, cada vez que nós for estar orando um salmo, estudando um salmo, sempre nós vai estar falando se é de Davi ou não. Fechou, pessoal de casa? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a nossa mensagem. Espero que vocês peguem a Bíblia de vocês, lê de novo o Salmo 35, porque o Salmo 35 é um salmo muito poderoso, é um salmo muito abençoado, é uma oração muito forte que Davi fez para Deus e Deus deixou aqui para nós estar fazendo e praticando. Então esse é o vídeo de hoje. Eu saúdo a todos vocês com uma santa paz de Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro de cada lar. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais, né, gente? E nos 4 cantos deste mundo. Eu desejo que a presença de Deus esteja, né? E eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos nossos corações hoje e sempre. Espero vocês aqui amanhã, viu? Não deixe de vir aqui amanhã para acompanhar nós no Salmo 36 não, viu, Eduardo? A paz de Deus a todos, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que achou, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Até amanhã e fiquem com Deus. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Até.